Capítulo 10. Batalha de Gaboé. Morte de Saul. Os filisteus travaram batalha contra Israel. Os israelitas fugiram diante deles e tombaram, feridos mortalmente, na montanha de Gaboé. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. O peso do combate recaiu então sobre Saul. Os arqueiros o surpreenderam, e ele estremeceu à vista dos arqueiros. Então disse Saul a seu escudeiro: Tira tua espada e transpassa-me, para não acontecer que esses incircuncisos zombem de mim. Mas seu escudeiro recusou-se, pois estava com muito medo. Então Saul pegou sua espada e lançou-se sobre ela. Vendo que Saul estava morto, o escudeiro lançou-se também sobre sua espada e morreu. Assim morreram juntos Saul, seus 3 filhos e toda a sua casa. Todos os homens de Israel que estavam no vale, ao verem que os homens de Israel fugiam, e que Saul e seus filhos tinham morrido, abandonaram suas cidades e fugiram. Vieram os filisteus e lá se estabeleceram. No dia seguinte, os filisteus vindos para espoliar os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboé. Eles os despojaram, levaram sua cabeça e suas armas e as fizeram conduzir por toda a terra filisteia, para anunciar a boa nova a seus ídolos e a seu povo. Colocaram suas armas na casa de seu Deus e pregaram seu crânio no templo de Dagom. Quando todos os habitantes de Jabes de Galaade souberam o que os filisteus tinham feito com Saul, todos os guerreiros puseram a caminho. Retiraram os corpos de Saul e de seus filhos, levaram-nos para Jabes, sepultaram seus ossos debaixo da tamangueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul pereceu por se ter mostrado infiel para com Yahvé. Não seguia a palavra de Yahvé e, além disso, interrogara e consultara um espectro. Não consultou Yahvé, que o fez perecer e transferiu a realeza a Davi, filho de Jessé. 2. Davi, fundador do culto do templo. 1. Realeza de Davi. Capítulo 11. Unção de Davi como rei de Israel. Então todo o Israel se reuniu em torno de Davi, em Hebrom, e disse-lhe: Vê, somos teus ossos e tua carne. Já antigamente, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e retornavas com Israel. E Yahvé teu Deus te disse: És tu que apacentarás Israel, meu povo, e és tu que serás o chefe do meu povo Israel. Todos os anciãos de Israel vieram, pois, para junto do rei em Hebrom. Davi concluiu um pacto com eles em Hebrom, na presença de Yahvé. E eles ungiram Davi como rei de Israel, segundo a palavra de Yahvé, transmitida por Samuel. Tomada de Jerusalém. Davi, com todo Israel, avançou sobre Jerusalém, isto é, Jebus. Os moradores da região eram os jebuseus. Os habitantes de Jebus disseram a Davi: Tu não entrarás aqui. Mas Davi se apoderou da fortaleza de Sião. É a cidade de Davi. E disse Davi: Quem for o primeiro a ferir um jebuseu será chefe e príncipe. Joabe, filho de Sarvia, foi o primeiro a subir e tornou-se chefe. Davi estabeleceu-se na fortaleza, que por isso foi chamada de Cidade de Davi. Depois restaurou os contornos da cidade, tanto o melo como as muralhas, e foi Joabe quem restaurou o resto da cidade. Davi tornava-se cada vez maior a Yahvé dos exércitos. Cada vez maior, e Yahvé dos exércitos estava com ele. Os valentes de Davi. Eis os chefes dos valentes de Davi, que se tornaram poderosos com ele no seu reinado, e que, com todo Israel, o tinham constituído rei, segundo a palavra de Yahvé a respeito de Israel. Eis a lista dos valentes de Davi.
Gesban, filho de Acamon, chefe dos 3. Foi ele quem brandiu sua lança sobre 300 vítimas de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, que era um dos 3 valentes. Estava com Davi em Afes-Domim, quando os filisteus se reuniram lá para o combate. Havia lá um campo todo plantado de cevada. O exército fugiu diante dos filisteus, mas eles se postaram no meio do campo, livraram-no e abateram os filisteus. E Yahvé efetuou lá uma grande vitória. 3 dentre os 30 desceram para perto de Davi, até o rochedo próximo à gruta de Odolã, enquanto um batalhão dos filisteus estava acampado no vale dos Refaim. Davi estava então no refúgio, e havia ainda um prefeito filisteu em Belém. Davi exprimiu este desejo: quem me dera beber da água do poço situado junto à porta de Belém? Os 3, abrindo passagem através do campo filisteu, tiraram a água do poço situado junto à porta de Belém. Levaram-na e ofereceram-na a Davi. Mas este não a quis beber e derramou-a em libação a Yahvé, dizendo: Deus me livre de fazer isso. Acaso beberei o sangue desses homens que arriscaram suas vidas? Pois foi com risco de vida que eles a trouxeram. Eu não quis mesmo beber. Eis o que fizeram esses 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 30. Foi ele que brandiu sua lança sobre 300 vítimas e conquistou um nome entre os 30. Foi duplamente ilustre, mais ilustre que os 30. E tornou-se seu capitão, mas não foi incluído entre os 3. Banaías, filho de Joiada, guerreiro de muitas façanhas, natural de Cabsel, abateu os 2 heróis de Moabe. Foi ele que, num dia de neve, desceu e matou o leão na cisterna. Foi ele também que matou o egípcio, um gigante de 5 covados de altura, que tinha nas mãos uma lança semelhante a um cilindro de tear. Desceu contra ele com um bastão, arrebatou a lança da mão do egípcio e matou-o com sua própria lança. Eis o que fez Banaías, filho de Joiada, conquistando o nome entre os 30 valentes. Foi mais ilustre que os 30, mas não foi incluído entre os 3. Davi colocou-o no comando de sua guarda pessoal. Heróis valorosos. Azael, irmão de Joabe, Elcanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Barorita, Elis, o Felonita, Ira, filho de Assis, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sobocai de Uza, Ilai de Aô, Marai de Netofá, Eled, filho de Bana, de Netofá, Etai, filho de Ribai, de Gabaá, dos filhos de Benjamim, Banaías, de Faratom, Urai das torrentes de Gaás, Abiel de Bet-Arabá, Asmote de Baurim, Eliabá de Saalbom, Beneacém de Gezon, Jonatas, filho de Sai, de Ará, Aiam, filho de Sacá, de Ará, Elifalete, filho de U, Efé, de Maquerá, Aías, o Felonita, Ezo, de Carmel, Narai, filho de Asbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agarai, Seleque, o Amonita, Narai, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira de Jeté, Garebe de Jeté, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Oli, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas responsável pelos 30, Anã, filho de Maca, Josafá, o Matanita, Ogias de Astarol, Sama e Jael, filho de Otã, de Aroê, Jediel, filho de Samri, e Joás, seu irmão, o Tassaíta.
Eliel, o Malmita, Jeribai e Josias, filhos de Naém, Jetma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaziel, de Soba. Capítulo 12. Os primeiros seguidores de Davi. Eis os que aderiram a Davi em Ciceleg quando ele ainda se conservava longe de Saul, filho de Cis. Eram valentes, lutadores na guerra, que sabiam manejar o arco com a mão direita e com a esquerda, utilizando pedras e flechas. Irmão de Saul, o benjaminita, Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Samaá, de Gabaá, Jaziel e Falete, filhos de Asmote, Barraca e Geu, de Anatote, Ismaías de Gabaon, valente do número dos 30 e chefe dos 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, de Gaderote, Eliusai, Jerimote, Balias, Samarias, Zafatias, de Arife, Elcana, Jazias, Azarel, Joezé, Gesbam, Coreitas, Joela, Zabadias, filhos de Jeroã, de Gedó. Entre os gaditas, houve quem saísse para aderir a Davi no seu refúgio do deserto. Eram heróis valorosos, homens de guerra, prontos para combater, que sabiam manejar o escudo e a lança. Tinham um aspecto de leões e, quanto à agilidade, pareciam gazelas nas montanhas. Ezer era seu chefe, Abdias o segundo, Eliabe o terceiro, Masma o quarto, Jeremias o quinto, Eti o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Elzebade o nono, Jeremias o décimo, Macbanaí o undécimo. Esses eram os filhos de Gade, chefes de batalhão. Um correspondia a 100, se fosse pequeno, a 1000 se fosse grande. Foram eles que passaram o Jordão no primeiro mês, quando costuma transbordar em todo o seu curso, o que puseram em fuga os habitantes do vale, tanto da margem oriental como da ocidental. Alguns filhos de Benjamim e de Judá vieram também aliar-se a Davi em seu refúgio. Davi foi ao seu encontro, tomou a palavra e disse: Se há como amigos que vindes a mim para me prestar auxílio, estou disposto a unir-me convosco, mas se é para me enganar em proveito dos meus inimigos, enquanto minhas mãos nada fizeram de injusto, que o Deus de nossos pais o veja e faça justiça. O Espírito revestiu então Amassaí, chefe dos 30. Estão contigo, Davi, e contigo, filho de Jessé. Paz a ti e paz àquele que te assiste, pois é teu Deus que te assiste. Davi os acolheu e os colocou entre os chefes de tropa. Alguns manassitas se juntaram a Davi, quando ele ia lutar em companhia dos filisteus contra Saul. Mas não lhes prestaram auxílio, porque, tendo se reunido em conselho, os príncipes dos filisteus despediram Davi, dizendo: Ele poderia desertar, passando para o lado de seu senhor, com risco para nossa cabeça. Quando partia para Ciceleg, alguns manassitas se juntaram a ele. Ednas, Josabade, Jediel, Miguel, Josabade, Eliú, Salati, chefes de milhares de homens de Manassés. Foi um reforço para Davi e sua tropa, pois eram todos heróis valorosos e se tornaram oficiais no exército.
Cada dia, com efeito, Davi recebia novos reforços, de tal modo que o seu acampamento se tornou gigantesco. Os guerreiros que o constituíram rei. Eis o número de guerreiros equipados para a guerra que vieram para junto de Davi em Hebrom, para transferir-lhe a realeza de Saul, segundo a ordem de Yahvé. Filhos de Judá, armados de escudo e lança, 6.800 guerreiros equipados para a guerra. Dos filhos de Simeão, 7.100 soldados valentes na guerra. Dos filhos de Levi, 4.600. E Joiada, comandante dos Aaronitas, com 3.700 desses últimos. Sadoc, jovem e valente guerreiro, e 22 oficiais de sua família. Dos filhos de Benjamim, 3.000 irmãos de Saul, a maioria dos quais ligados até então ao serviço da casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, homens ilustres de sua família. Da meia tribo de Manassés, 18.000 homens nominalmente designados para ir proclamar Davi rei. Dos filhos de Zacar, que sabiam discernir o momento em que Israel devia agir e a maneira de fazê-lo, 200 chefes e todos seus irmãos sob suas ordens. De Zabulon, 50.000 homens aptos para o serviço militar, em ordem de combate, com toda a sorte de armas e prontos para se alinhar na batalha de coração resoluto. De Neftali, 1.000 homens e com eles 37.000 homens armados de escudo e lança. Dos danitas, 28.600 homens prontos para o combate. De Aser, 40.000 homens prontos para partirem para a guerra em ordem de batalha. Da Transjordânia, 120.000 homens de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, com toda espécie de armas bélicas. Todos esses homens de guerra, vindos para reforço, em boa ordem, dirigiram-se a Hebrom de coração sincero, a fim de proclamar Davi rei sobre todo Israel. Além disso, todos os demais de Israel eram unânimes em conferir a Davi a realeza. Durante 3 dias ficaram lá, comendo e bebendo em companhia de Davi. Seus irmãos haviam preparado tudo para eles. E mais, das vizinhanças e até de Zacar, Zabulon e Neftali, traziam víveres sobre jumentos e camelos, sobre mulas e bois, provisões de farinha, figos e uvas secas, vinho e azeite, bois e ovelhas em abundância, pois havia alegria em Israel. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.